Deus fala e cumpre na terra, porque Ele é o grande, a obra é dele, tudo é para Ele. Mas eu quero ser breve aqui na preleitora. Quero ler uma palavra aqui em Lucas 18. Eu não tenho joelho, Deus me deu essa palavra. Que diz assim, a parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Só esse versículo. Eita glória. O Senhor está dando uma receita aqui tremenda para nós essa noite. Glória a Deus. Essa mulher aqui, ela perseverou. Ela não desistiu. Aí a palavra fala o dever de orar sempre e não desfalecer, não desanimar, não desistir. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua causa, mas Deus está dizendo, tem que orar. Tem que continuar orando, porque é na oração que a gente tem vitória. É na oração que acontece o milagre. O milagre na vida dessa mulher foi notório. Por quê? Porque ela não desanimou. Ela era viúva, ela precisava que resolvesse a causa dela, aquele juiz, que a Bíblia relata que ele não temia Deus e nem respeitava homem algum, mas depois a Bíblia relata que ele passou a temer a Deus. Por quê? Porque ele resolveu a causa dela. Eu não sei o que está te afligindo, mas Deus está dizendo, continua orando, continua jejuando, continua buscando, fazendo a tua parte com Deus, porque Ele vai entrar em ação e Ele vai responder a minha tua oração e eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe você na bacana, amém. As irmãs louvam ao Senhor, amém, louvam ao Senhor. E é dois louvores que vocês vão louvar? Um só? Tá. Aleluia. Glória a Deus. No final, se a gente amém? As irmãs vão louvar a Deus, tá bom? E eu tenho certeza que cada um que aqui veio, cada um que aqui está, amados, depois desse louvor, nós vamos passar a palavra para a missionária Cristina, tá bom? E depois nós vamos estar aqui diante das irmãs adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. Mas no ensejo desse louvor, eu gostaria que os irmãos, assim que quisessem ofertar, dizimar, fazer a sua oferta, a sua contribuição, tem um Pix aqui da igreja, pode fazer a sua oferta, pode fazer, amém, lançar aquilo que você sentir no seu coração. A obra de Deus, irmão, não é feita só espiritualmente, ela é fisicamente também, tá bom? Sem recurso não tem como. Então, nós temos muitos pastores, e eu creio que a massa deles tem que trabalhar, porque se for viver da fé, é vagabundo. As pessoas levantam, e quem fala mal é nós mesmo, viu? Então, infelizmente, a gente fica pagando um alto preço porque os nossos familiares não conhecem Jesus. Porque quando alguém se dispõe a fazer, tem os outros com um fuzil na mão fuzilando. Então, a família não aceita Jesus. Os filhos ficam na droga. Por quê? Porque alguém está na brecha pagando preço. Se não tem ninguém anunciando Jesus, irmão, não vai ter salvação. É simples assim. Então, oferta, amém? Nos ajuda, tá bom? A abençoar também os irmãos que vieram de longe, tá bom? E eu falo, eu conheço, tenho muitos contatos. Até aqui, nenhum pastor, nenhuma pastora, nenhum missionário nunca me pediu dinheiro para cobrar, para vir pregar. Mas eu não preciso pedir, não precisa pedir. Porque, olha, vamos ser sinceros. A gente vai lá para o Rio de Janeiro. Como é que a gente vai fazer? A gente tem a fábrica que não tem dinheiro, né? Tem que abençoar, irmão. A visão é essa. Se você ficar nesse mundinho, só criticando e não ajudando, sua família não se achega aos pés de Cristo. E Deus mesmo não vai alcançar. Por quê? Não é que não pode, é porque você não entende que a obra tem que ter a tua ajuda. Tem pessoas que vão evangelizar, ou vão pregar, vão louvar, e tem pessoas que vão patrocinar. A obra é assim. Amém? Tá bom? Então nos ajuda, tá bom? Abre o coração aí nessa noite. Os irmãos conhecem, eu não gosto de ficar insistindo, mas nos ajuda nessa noite, tá bom? Tá? Pra gente conseguir honrar os nossos compromissos. Amém? Abre o coração. Depois que as irmãs louvar, o Almir vai estar passando com a salva, solicitando a sua oferta, a sua contribuição para a obra de Deus. E outra, pode lançar aqui nesse ministério que eu estou falando, e depois para. Pode passar e depois para. O André que falou que lançou um real, nem eu sei.
Porque, amado, o ato é profético. Tem 100 vezes mais o ministério aqui. E vai acompanhar 100 vezes mais. Tem pessoas que eu orei, pus a mão e falei: é 100 vezes mais, está integrado. A coçada a vida deles com esta palavra, esse ato profético. Que vai crescer, prosperar nessa velocidade. Amém? Então eles vão louvar, depois do louvor, nos ajuda, oferte a casa do Senhor.
aqui a missionária Cristina para estar louvando, ministrando a palavra de Deus. E eu tenho certeza que aqueles que não receberam, não tiveram oportunidade, vai ter a sua oportunidade em outro evento, em outro culto, tá bom? Porque não vai dar para compartilhar, mas vai dar oportunidade para todos os pastores que aqui estão, o pastor Denise, a honra de Deus, o Neves, o pastor André, o pastor Fernando, que ministrou esses dias também, e os demais. Porém, o tempo está curto e nós vamos priorizar a palavra, tá bom? Então, a palavra de Deus. Vou estar orando pela missionária Cristina. Ela veio de longe, teve um caráter. O carro deles não pegaram, rapaz, foi uma peleja. E eu sei como é que é isso aí, porque hoje eu não atendo a agenda horas assim, mas eu sei o que é fazer a obra por aí. É espinhoso, você enfrenta desafios. Mas ela dispôs, pastor, nós vamos vir. Eu falei, pode vir, amém? Que aqui nós estamos para fazer o que for necessário para honrar vocês. Então, Aleluia! eu presto atenção de cada um de vocês, tá bom? Na hora da palavra, vamos ficar ligados, porque a bênção Deus vai entregar com a ministração da palavra, amém? Eu vou estar orando e ela vai estar pregando a palavra de Deus. Aonde Deus dá para ela, vai ser ministrado, amém? Eu quero apresentar só um minutinho. Pode permanecer em pé. O Gilmar e a Rafaela, que vieram nos honrar, a filha da minha esposa, e o esposo dela que está ali, amém? Esse casal abençoado junto com vocês, vão receber como? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Eles têm sido um canal de bênção também. E eu tenho certeza que serão obreiros da obra. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai. Olha, Deus, vem usar a tua serva como o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, aonde e como o Senhor quer usar ela nesta noite. Qual for a palavra que ela entregue para a igreja, Pai, é o que eu te peço. Quebra toda muralha, toda barreira, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estar juntamente com os amados aqui nessa noite. Estou muito contente de rever o pastor Daniel juntamente com sua esposa. Estou contente de ver o desempenho e o desenvolvimento dessa obra do pastor Daniel. Deus tem muito mais para realizar na sua vida. Sou grato a Deus pelo meu esposo, que está me acompanhando nessa noite, juntamente com a missionária Fran. E tem um detalhe, viu, pastor? Meu esposo veio doente, com este pneumonia, tomando remédio, estava com febre. E o carro, na hora, não conseguiu vir, mas Deus é bom, viu? Deus é bom. Deus está no comando, está no controle de todas as coisas aqui nessa noite. Então não perca a oportunidade de adorar não, viu? Aleluia! Eu estava ali sentado, eu até risquei algumas coisas aqui. Eu ia pregar no templo. Mas quando eu levantei de lá até aqui, Deus me deu uma outra direção. Quem crê, dê glória. Deus é Deus que está nesse ambiente nessa noite. Abra sua Bíblia. Deus, Ele está aqui, hein? Abra sua Bíblia em Efésios. Eu ia pregar no tema, viu? O pastor até viu a Bíblia aberta lá no tema, viu? Eu ia pregar no tema. Mas eu sou obediente ao Espírito de Deus, viu? Glória a Deus! E Deus tem uma palavra aqui forte para nós. Estou bem acompanhado com os irmãos aqui na minha retaguarda, que é do Glória e do Aleluia. Então eu tenho certeza que o fogo já vai sair daqui desse altar. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Eu aprendi uma coisa, só para dar uma reforçada aqui para nós. Eu aprendi uma coisa com Deus, que o fogo tem que vir do altar. Aleluia! Nós vamos assoprar e o fogo vai pegar aí, viu? Aleluia! Glória a
E aqui nesse altar tem assopradores do Senhor. Tá vendo, né, o negócio aqui já, né? Aleluia. Eita Deus. Santo Filho. Quem achou Efésios capítulo 6, versículo 10? Nós estamos quase findando esse ano e essa palavra aqui é muito forte. E coisa boa é obedecer a Deus, né? Não está saindo nenhuma coisa cheia. Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10, onde vai falar sobre a armadura de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou estar tomando leitura somente do primeiro versículo, capítulo 10, versículo 10, e você se assente adorando, e eu vou estar falando acerca de alguns tópicos dessa mensagem. É uma palavra, vai ser breve, mas porém uma palavra edificante para nossas vidas aqui nessa noite. Aleluia. E na direção de Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim, Efésios, versículo 6, capítulo 10. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Podeis assentar, adorando a Deus. Aleluia. Repita comigo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Um pouquinho da sua atenção agora. Vou esperar aqui. Um pouquinho da sua atenção para você entender. Primeiro, quero que você entenda que Deus, Ele é soberano É Deus. e Ele é digno nessa noite, irmão, de ser adorado. Glória a Deus. Nós temos que se alegrar de estar neste ambiente, neste dia chamado hoje. Oh, glória. Paulo, chamado Saulo, uma certa vez agora Deus, ele manda um profeta até Saulo e vai dizer, vai porque para mim ele é valoroso. Deus falou isso para o profeta, por quê? Porque Saulo ele perseguia na verdade o povo de Deus, ele aterrorizava na época, e todos os cristãos na verdade temiam a Saulo pelo seu comportamento, por perseguir o povo de Deus, por matar. Então gerou uma ira entre o povo de Deus acerca de Saulo. Só que Deus, ele olha para este homem agora que está enviando até Saulo, e ele não queria ir porque ele estava com medo, na verdade, de ir, temendo até morrer. Mas Deus falou, vai, porque para mim ele é valoroso. Aleluia. Então entenda uma coisa aqui. Aquilo que a gente não enxerga, Jesus enxerga. Aleluia. Aquilo que nós não conseguimos ver, o Senhor vê. Aleluia. E foi, enfim, a gente já sabe que depois de Saulo, ele se tornou Paulo. E se você estudar, você vai ver que homem que fez a obra de uma forma extraordinária. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, é um texto muito forte. Por quê? Porque aqui nessa situação, Paulo está preso. Ele está dentro de uma prisão domiciliar na época, e dentro dessa prisão domiciliar, onde ele se encontra preso, em sua própria casa, os irmãos, os amados irmãos, pastor Daniel, podiam ir na sua casa, visitá-lo, conversar com ele. Só que Paulo, dentro dessa prisão domiciliar, dentro da sua própria casa, ele era guardado por soldados romanos. Então, a corrente ficava presa no soldado e também ficava presa
quando dava o seu tempo. Entrava um, dava o seu tempo, entrava outro e ficava ali. Só que veja bem o que Deus quer que nós entendamos aqui nessa noite. É bem verdade que ano 2025 está se aproximando e nós não podemos entrar dessa forma natural. Nós temos que entrar de uma forma muito mais espiritual do que nós já estamos. Aleluia. Nós precisamos melhorar, porque o céu está pronto para derramar sobre as nossas vidas. Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel na nossa história. Então, Paulo agora preso, numa situação, não assim uma situação confortante, está numa situação difícil, humanamente falando, porque ele está preso. Mas Paulo está preso por fora, mas por dentro, Paulo é livre. Então, observe que agora Paulo está perto dos soldados. Todos os dias ele vivendo essa situação dentro da sua casa. Os irmãos visitando, ele falando das coisas do céu com os irmãos. E agora Paulo vai se inspirar no meio da dor para pregar para os irmãos. Porque coisa boa é quando a gente está livre para ir. Paulo não podia fazer isso. Mas Paulo não podia ir. Mas o que saía da boca dele podia ir muito longe do que qualquer pessoa pudesse imaginar. Então a palavra que vem do céu, ela tem poder de atravessar fronteiras e executar aquilo ao qual ela está sendo enviada aqui nessa noite. Paulo está preso, mas a palavra é livre. Isso aqui é forte, irmãos. Aleluia. E ele vai ter agora inspiração. Talvez você entrou aqui nessa noite, eu não sei a sua situação, mas eu acredito que depois dessa noite você não vai ser mais o mesmo. Aleluia. Porque Paulo está numa situação difícil, mas porém a situação difícil não aprisiona ele, porque ele é livre para falar das coisas do céu. Então, como ele estava diariamente com os soldados romanos, agora ele vai ter inspiração. Da situação, ele tira inspiração para pregar. Então, agora ele vai começar de uma maneira despojada e solta. E ele vai dizer assim, nós demais irmãos. Aqui a gente observa no texto que Paulo está dando uma fala para os irmãos. Ele está dizendo assim, meus amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. O que Paulo está querendo exortar os irmãos? Não olhe para a minha situação, não fique preso no que você está enxergando, mas entenda, fortalecei-vos, não arranque força de vocês mesmos, mas arranque força do Senhor, porque o Senhor, Ele tem poder. Olha aí. Olha o que Paulo está dizendo, você tem que entender isso aqui. Olha
que Paulo absorveu das armaduras, da vestidura dos soldados romanos. Ele teve inspiração para pregar acerca da vestimenta do soldado romano e introduzir no espiritual e fortalecer a igreja de Cristo. Olha que tremendo. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Repita comigo: nós temos inimigo. Nós temos inimigo. E ele é real. E ele é real. O pior engano nessa geração é se enganar com o adversário das nossas almas. Ele existe e a briga é real, viu? E a
Paulo não estava com os irmãos. Os irmãos visitavam, mas ele não estava congregado com os irmãos. Mas ele não queria que os irmãos se curvassem diante dessa situação, mas que estivessem pronto para entender que o céu não iria abandonar eles. Quem crê que o céu não abandona da glória a Deus? O céu não abandona quem é fiel. Vamos lá mais um pouquinho aqui. Depois, olha só, depois que ele fala isso, astutas ciladas do diabo, é que assim, Paulo está dizendo, ó, ele vai armar armadilhas para vocês caírem. Você tem que ficar atento, porque ele vai arrumar emboscada, ele vai armar, e ele não se cansa. Então fique atento, fique alerta, fique apercebido, entenda o que está ocorrendo do lado esquerdo, do lado direito. Não se precipite em falar, mas observa, fique atento, porque ele vai armar, e se você não vigia, uma palavra cria uma confusão. Quem está entendendo isso aqui para dar glória? Glória a Deus. Antes de eu continuar a mensagem, deixa eu falar uma coisa, meus irmãos. Toda vez que Deus revela uma palavra, é porque alguém vai viver, se não vigiar, vai cair. A palavra de Deus é revelação na terra. Deus, essa noite, com essa palavra, Ele está alertando alguém aqui. Toma cuidado com a confusão, toma cuidado com o adversário, toma cuidado com as emboscadas, toma cuidado com as armadilhas, toma cuidado com o que você ouve, toma cuidado com o que você vê. O adversário é astuto e procura armar todos os dias contra a nossa vida. Mas se você estiver vigilante, ele vai cair por terra nessa noite. Deus não dá uma palavra se não for para avisar. Daqui não é brincadeira não. Olha o pastor dizendo aqui, ó, toma cuidado. É, Deus. Glória a Deus. Olha, vamos aproveitar essa fala. Olha para o seu coração, toma cuidado, viu, Santa? Cuidado. Viu, Santa? Toma cuidado. O adversário está doidinho para armar. Mas ele vai cair por terra nessa noite. Quem vai entender o Padre agora? O adversário está doidinho para armar, mas ele vai cair por terra nessa noite. Quem pode dar glória para o Senhor aqui nessa noite? Aleluia! Seja o poder de Deus. Eu preciso usar essa fala. O adversário, ele arma todas essas coisas. E a Bíblia diz, Paulo está dizendo, ó, ele está nos lugares celestiais. Ele ainda não está no inferno, viu, amados irmãos? Estão lá no lugar celestial. E lá mesmo ele vai comandando. E como é que ele se infiltra em nosso meio? Vou te explicar. Ele tem que usar alguém. Ele não tem corpo, mas ele precisa usar alguém que esteja com a brecha aberta. E se tiver com a brecha aberta, ele entra. Quem está entendendo? É assim que ele se infiltra dentro das igrejas. Mas se tu estiver vigilando, você vai entender só uma coisa: a minha briga não é contra o sangue, e a minha briga não é contra a carne. Quem está entendendo isso aqui para dar glória? Meu Deus, é forte, viu? É tremendo na fé. É, Senhor. Estou sentindo Jesus aqui. Aleluia, Deus. Meu Deus do céu. Purinho, hein? Aqui mais à frente, no 13, ele vai dizer assim, ó. Portanto, Paulo está dizendo para os irmãos, inspirado pelo Espírito. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firme. Oh, eita, glória. Aleluia. Você está entendendo o que é isso aqui? O que pode ser? Ó, se prepara, fique revestido da armadura. Fique
tem boca para adorar aquele que vive aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Eu estou sentindo ele aqui. Paulo estava empenhado em honrar o céu. Eita. Sabe o que Deus está buscando nessa geração? Vou te falar. Pessoas empenhadas em honrar o céu. Ou nós aprendemos a honrar o céu, ou vai dar ruim para nós na terra. Paulo, ele vivia nessa terra, mas desconectado da terra e focado no céu. Paulo chegou num nível tão grande no seu espiritual que ele chegou a abrir a boca e declarar: já não vive eu, mas vive Cristo em mim. Isso é nível. Mas tem muitos crentes nessa geração que estão focados nas coisas da terra e esquecendo das coisas do céu. A Bíblia vai dizer: buscai primeiramente as coisas do alto e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus está voltando, viu? É verdade, Senhor. E se tu achou que 2024 arrochou, você vai ver um arroxo em 2025. Eita Deus. Viu? Se tu tá pensando que vai melhorar sim para os crentes. Porque quem quer ir para o céu, quanto mais Jesus vai apertar na terra, glória a Deus. Glória a Deus. Para quem quer ir para o céu, para quem quer ficar por aqui vai sofrer. Mas quem quer ir para o céu, trabalha, Jesus. Ora, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Para quem quer ficar na terra, vai sofrer. Mas para quem quer ir para o céu e está buscando por isso, meu Deus do céu, Jesus já está à porta. Uma coisa baseada nessa palavra é uma coisa: não dá para brincar de ser crente mais. Ou você cai para dentro, ou você vai cair para fora. Paulo tinha pressa e Paulo não queria que os irmãos se perdessem. Paulo não queria que os irmãos focassem nas coisas da terra. Paulo não queria que as pessoas, que os irmãos enxergassem o sofrimento da terra e se entristecessem com essa situação, porque Paulo queria que os irmãos entendessem que o que ele estava passando não seria comparado ao que ele ia viver no céu com Cristo Jesus. Glória a Deus. O que tem preparado para nós não é comparado ao que tem nessa terra. Era isso que Paulo estava exortando os irmãos. E ele vai dizer assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Não vai esperando que vai vir coisa boa, não. Vai vir muita coisa aí, hein? Dá uma olhada passando e fala: Santa, resista. O céu é nosso, fala para o céu é nosso. Resista porque o céu é nosso. E nós vamos para lá. Aleluia. Mas aí Paulo vai dizer: olha só. O 14 somos com a verdade investida, a coragem.
Sim ou não? Sim. E acho que só que
Escuta isso aqui, a gente vai terminar. Isso aqui é forte. Se tu não guardar essa palavra, é impossível ter paz. Porque essa palavra, ela dá paz. Ela abre porta onde não tem porta. Essa palavra, ela cura missionária. Essa palavra, ela acalma a missionária. Essa palavra, ela liberta. Essa palavra te dá sabedoria. Essa palavra abre seu entendimento. Essa palavra dá visão para você enxergar aquilo que tu não está enxergando. Essa palavra te dá equilíbrio. Essa palavra aqui, ela te disciplina. Essa palavra te alegra. Essa palavra é o teu combustível para você permanecer viva, adorando e exaltando o nome dele. Essa é a palavra. Aleluia! Olha só a situação de Paulo. Quem leu já a história de Paulo se surpreende com todos os desafios que esse homem passou por causa do Evangelho. A gente, ninguém pode nem pisar no nosso pé que a gente já acha ruim. Eita Deus! Ô glória! Se alguém falar um pouco alto com você na igreja, ou for mal criado, ou der lugar no capiloto, você também perde a linha com ele também. Ô glória! Isso aqui é forte. Agora vê o que Paulo passou. E Paulo falava, ó, a nossa briga não é contra a carne. A nossa briga não é contra a sangue. Não entra nessa visão aí, não, que essa visão não é do céu. Deus não está neste negócio. Deus não está nesse meio. Quem está entendendo está na glória. Aleluia! E Deus está quebrando o laço de confusão na casa de alguém aqui, hein? Deus está quebrando o laço de confusão na casa de alguém aqui hoje. Deus está falando, não entra nesse meio. Eu não vou estar nesse meio, nessa bagunça. Porque ser crente aqui é fácil. Deus está alertando alguém aqui nessa noite. Essa palavra tem endereço. Talvez você não esteja entendendo porque Deus está falando dessa forma, mas eu já estou entendendo tudo. Deus está quebrando o laço de confusão na vida de alguém aqui hoje. Deus vai envergonhar o adversário da tua alma e o nome dele vai ser adorado. Talvez você pense que pode ser na sua casa, pode ser no seu serviço, pode ser no transporte, não importa, mas Deus está te alertando aqui hoje. Quem pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Aplauda mais forte a Jesus por essa palavra. Aplauda ele. Quem recebe essa palavra? Eu recebo, porque ela veio do céu para minha e para levar a Deus. Amém? Nesta noite, nós vamos louvar a Deus nesta noite. Amém? É o último louvor da semana. Bem, amados, nós vamos agora fazer aquilo que Deus nos ordena. Amém? Eu estarei orando, eu já orei, mas vou orar junto com a igreja, apresentando aqui esse azeite. Nós estaremos chamando as pessoas que farão parte, amém? Parte obreira, avançar.
Isso aqui é o livro A da igreja. Todas as pessoas que eu unjo, que eu levo ao ministério, eu ponho o nome, o RG. Todos vocês estão os dados aqui. Porque esse negócio, ser ungido no meio da rua andando, irmão, está errado. Isso está errado. Está errado. As coisas tem que ter documento. Quem fala que eu sou o pastor Daniel é meu RG. Se não tem o RG, eu não consigo provar que eu sou eu. Quando você vai a uma cara, é o seu RG que fala quem é você. Então, aqui no livro Ata, nós registramos todas as pessoas que são levadas ao ministério, todas as pessoas que são membros do ministério, que congregam conosco. Se decidiram ficar no ministério, a gente anota os dados aqui. Porque tem igrejas que não Não é porque eu quero me aparecer, é porque o reino tem que aparecer. E alguém tem que sacrificar. Esse alguém sou eu, esse alguém é você. Verdade, Pai. Então, aqui, eu como pastor, pastor Josival, pastor André, pastor Ademir, pastor Neres, pastor Fernando, pastor Cleide, pastor Isaura, pastor Josimar e a missionária Leia, que ali está também. Amém? Nós vamos apresentar. Agora tem uma congregação do outro lado de lá. A Bispa Mônica, o pastor André, que está ali com aqueles braços cruzados, amém? De toda a igreja, a missionária
alegria, nos tempos bons, nos tempos difíceis, porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Aqui tem pastores de várias denominações. E eles todos fazem a obra com a visão que Deus deu para eles, porque o reino é de Deus. Então, a partir de hoje, você está ungido e é diabo do ministério Assembleia de Deus, Cristo venha trazer essa vida. Seja muito bem-vindo ao ministério e Deus te abençoe para a glória de Deus. Amém? Eu quero chamar aqui também a diaconisa Dirce. Amém? Diaconisa Dirce, ela está vindo aqui. Vem para cá, pastor Josimar. Vai tomar assento aqui, meu amado. Você é pastor, fica aqui no altar. A partir de hoje, eu, pastor Daniel, e como ministro do Evangelho, assim como eu instruí o Almir, eu a instruí também como que um obreiro se porta. O obreiro não pode participar de roda de contenda. Eu conheço muita gente, fala, eu fico meu, porque se você se envolver, o diabo só quer que você se envolva. Instruir a todos eles que a obra não é minha, ela é de Deus, independente da denominação. Cada pastor está fazendo a obra, não é para ele, é para Deus. O dono da obra é Deus. A missionária que pregou aqui, ela veio fazer a obra de Deus. Nós só tomamos conta. Então, a Dirce, a partir de hoje, na presença dos pastores em questão, do pastor Neto, pastor Ademir, pastor André, pastor Josevaldo, pastor Fernando, pastora Cleide, a minha esposa, pastor Isaura, o corpo de obreiro, as irmãs do círculo de oração, a Rafael, o pastor Josimar, a missionária Rose, a missionária Cristina, a missionária Fran, o irmão Aguinaldo, seu esposo, a missionária Rejane, junto na presença de todos aqui, a partir de hoje, eu estou convidando e chamando ela para assumir uma responsabilidade mais elevada na casa do Senhor, porque ela é diaconisa. Mas a partir de hoje, ela vai ser ungida como missionária. Assim como Davi veio cheio do Espírito Santo, quando foi derramado o azeite sobre ele, a Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito de Deus se apossou sobre Davi. A partir de hoje, eu como pastor e ministro do Evangelho, eu unjo ela como missionária para a obra de Deus. A partir de hoje, ela vai ser uma missionária para a obra de Deus. A partir de hoje, ela é uma missionária bem se dedicada, bem se esforçada, mas a partir de hoje, ela é uma ungida do Senhor. A partir de hoje, ela é a missionária do Ministério Assembleia de Deus. Cristo Reino Brasil, SP, e é da obra de Deus. Glória a Deus! Glória! Eu quero chamar aqui também, diante de todos os demais que aqui estão, a Cileia. Cileia, para quem não sabe, ela é esposa do Almir, né? Daquele varão ali de quase 10 metros de altura. Amém? Ela é esposa dele, é uma pessoa que nós crescemos junto. E Deus proveu eles, né, se encontrar depois de muitos anos e veio a se casar. Então, ela é a esposa dele. Ela já é missionária ungida. Eu sou pastor, eu acredito no ministério da mulher. Você pode observar que eu trago muitas mulheres para pregar nesse ministério. Você chega para cá, pastor, fica aqui do meu lado, pastor Isaura, vem para cá, fica aqui no altar aqui. Ela precisa estar aqui do lado. Amém? Está aqui a pastora Cleide, que é minha esposa, e a pastora Isaura, que é uma senhora de 78 anos. Para chegar a 78 anos não é fácil não. Amém? É com muita luta. Já chorou muito, mas se alegrou muito também. Então, na presença de todas essas testemunhas, do pastor Neres, pastor Ademir, pastor André, pastor Josivaldo, pastor Fernando, a missionária Dirce, missionária Edna, pastora Cleide, pastor Isaura, pastor Josimar, missionária Leia, bispa Mônica, missionária Rejane, missionária Cristina, Aguinaldo, o esposo da missionária Cristina, da missionária Fran,
e de todos os demais que aqui estão. Eu, a partir de hoje, assim como orientei a todos eles, orientei a instruir a ela também, que o obreiro não pode chegar atrasado, que o obreiro não pode ficar faltando a culto aleatoriamente, exceto ter um problema de saúde, como eles estão vivendo essa peleja agora. Mas já instruí, então, na presença de todas essas testemunhas, eu, pastor Daniel Pereira Alves, presidente do Ministério da Assembleia de Deus Cristo Reina Brasil, como ministro do Evangelho, eu já instruí ela, e a partir de hoje eu derramo esse azeite sobre a cabeça dela como pastora, porque eu acredito no pastorado feminino. A partir de hoje eu derramo sobre a sua vida o azeite que simboliza a presença. A partir de hoje, o Espírito de Deus, a partir de hoje, ela vai ser uma pastora da obra de Deus. A partir de hoje, é a pastora Cimeia. Ela era conhecida como missionária. A partir de hoje, é uma pastora para a glória de Deus. E na presença de todos, aos dia 15 do mês 12 do ano de 2024, pastor Daniel, junto com a igreja, encerramos a unção de cargos eclesiásticos nesta obra aqui agora. Nós vamos louvar a Deus aqui, juntamente com os irmãos, depois da bênção apostólica, tá? Eu vou dar a bênção apostólica, nós vamos só fazer um louvor aqui, tá bom? Depois da bênção apostólica, nós vamos só louvar e tem um monte de comida aí para o povo comer. Come, aproveita, porque a gente tem assim mesmo. Amém? Então, eu vou dar a bênção apostólica, liberar o ato profético, e aí os irmãos fiquem à vontade. Só sai depois da bênção apostólica, porque o ato profético, viu, vai impregnar a sua vida missionária. O ato profético vai impregnar o seu ministério. Essa palavra sem você vai lembrar disso. Não se esquece da aliança. Guarda isso. Isso está firmado, vai ficar no céu e na terra. Então, eu vou dar as bênçãos apostólicas. Amém? Eu vou dar as bênçãos apostólicas. Depois nós vamos louvar a Deus aqui. Amém? Para assim agradecer. Depois da bênção apostólica, nós só louva e depois vai encerrar. Tá bom? Enquanto a cabeça. Eu quero agradecer aqui a todos os componentes do grupo, todas as irmãs, pastora Cleide, minha esposa, pastor Isaura, pastor Fernando, Almir, a diaconisa Cláudia, a Miriam, essa nova convertida que é uma benção, a missionária Edna que está ali também, Netinha, amém? A todos que ajudou nós nesta obra. Tá. Amém? Eu quero agradecer a todos do ministério que se empenhou, que ajudou, aqueles que não são, mas nos ajudou em oração, ajudou para a contribuição, amém? Aqueles que veio com a mão de obra aqui, que veio para avisar aqui, que veio divulgar, que veio me ajudar. Que Deus abençoe cada um que pôs a mão aqui nesse ministério. Seja ofertando, por independente do valor, eu sou grato a Deus pela tua vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu louvo a Deus por esse ministério abençoado pela vida de cada mulher que aqui está, cada obreiro que aqui está, cada pastor designado, cada bênção, como eu dizia, cada pastor abençoado. Louvo a Deus pela vida dele também. É uma pessoa que está ali com o cajado na mão, fazendo a obra com amor e com alegria. Amém? Engurte a cabeça e estenda os braços, que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja derramada sobre todos vós e todos digam amém. Se Deus é por nós, operando Deus, ninguém está abençoado, a minha e as vossas vidas 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Eu selo na minha vida, no ministério, na vida de cada um de vocês que servem. Deus abençoe. Nós vamos só louvar aqui e está encerrado.
passar um bom tempo sem querer saber de chocolate, né? Porque nós comemos chocolate a semana toda, não isso. E no domingo, quem trouxe mais visitantes durante a semana ia ganhar uma bênção do dia. Não espere dinheiro para comprar um carro. Não espere dinheiro para comprar uma casa. Bênção é bênção, na medida do possível. Amém? E durante a semana, sejam verdadeiros. Quem foi da igreja que trouxe mais visitantes? Quantos visitantes você trouxe na segunda-feira? Na terça, quem trouxe visitantes na terça? Na quarta, quem trouxe? Trouxe quantos? Quem trouxe na quarta? Na quinta, quem trouxe na quinta? Você trouxe. Rafael trouxe. Quatro, na quinta. Por enquanto é o Daniel. Na sexta, quantos? Uma. Tu tem uma, o pastor tem quatro. Eu trouxe 3 ontem. Sexta. 3. 4. Quem trouxe hoje? Trouxe quantos? Pastor, trouxe 4, 6 e trouxe meia. 6. Queridos, olha, está aqui uma bênção. Não é muita coisa, mas está bem. Eita! 7 e 6 aqui. E aí, mas fica até sem graça, né? Vamos dar aqui o ciclo melhor, né? Fica na família, né? Fica na família. Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vou nem fazer as contas das igrejas, porque hoje uma igreja veio com 10 pessoas. Hoje uma igreja veio com 10 pessoas. E durante a semana eu fiz a conta e não chega a 10 pessoas. Amém? Então o prêmio das igrejas vai para o pastor Neves. Não vai dar para construir a sua igreja. Não vai dar para construir a sala das crianças. É uma bênção. É algo de coração que Deus colocou no meu coração. Não tirei do da igreja, porque nossa igreja está em construção e precisa da sua fé. Amém, queridos? Eu quero que você saia daqui mais abençoado do que a quantia que está nesse meu nome. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Tem um almoço ali para nós, eu não sei o que é. Tá bom? É uma coisa bem simples, tá? E aqui um exército, pessoal, mas Deus multiplicou os pães, então, amém? Deus abençoe as pessoas que estão assistindo poderosamente, amém? Sou grato